Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo poste, eles dão a sua opinião da política, a economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Pronto, então bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast. Hoje estamos num sítio diferente. Para quem não está a ver, É um par de estacionamento. estamos no parque de estacionamento da Faculdade de Economia do Porto. Não, estamos nos espaços perdidos. O que é que são perdidos? É como na Assembleia, também tens a zona dos espaços perdidos, porque a malta fica a falar ao telefone, os espaços estão perdidos. Mas sabes que antigamente não havia telefone e o pessoal perdia-se na mesma. É verdade. Pronto, ok. Era nas cartas, Era nas cartas. no King. no King. Eu lembro de ficar aqui a dormir aqui nos espaços umas noites. Na altura havia que isso faz agora. Não, Olha, mas estás a esquecer, nós trouxemos o nosso amigo havia pessoal sem vergonha. o posto. Havia pessoal sem vergonha nos espaços. Eu também havia. Sem vergonha. Sem vergonha. Não, eu vi umas histórias, era nas Fab Streets, que a malta vinha aqui para o piso de cima. Não. Isso era nas salas. Mas mesmo Nas durante salas? o dia- Como é que as salas estavam abertas durante a festa? Hã? Como é que as salas estavam abertas? Opa, era preciso ter ali, não sei disso, mas contar. Como é um amigo? Isso era um amigo. Como é que se chamava? O amigo? Não sei. Que este era amigo do senhor... O que abria as portas? Então cá à noite. Eu sei. Como é que ele se chamava? Casado com a... que morava aqui na festa. Sim. Morava ali em baixo. Eles depois foram para fora, Quem quando era se amigo reformaram. dele- Quem era amigo dele tinha acesso às salas durante as festas. Pois é. Bem, estamos aqui nos espaços perdidos da Faculdade de Economia porque vamos aqui gravar mais um episódio com um excelente convidado que vai chegar daqui a pouco e, entretanto, vamos fazer aqui um episódio sobre Vários temas. Temas de atualidade. temas da atualidade. Olha, queres ler os temas que temos? Nós- Espera, mas tu já estás vocês já estão a avançar e ainda não estão a apresentar o nosso merchandising. Pois é. Bem, devido ao enorme sucesso que tivemos com uma tirada nos primeiros episódios, foi logo no primeiro. Foi primeiro. Foi no final, logo a acabar. Rabanadas com queijo, pessoal. Rabanadas com queijo. Olha, eu acho que assim o pessoal vai adormecer, meu. Não vai nada. Eu estou a gostar, pá. A sessão noturna. Não é nada, porque ouve-se bem. Vamos lá com o do caralho, está bem. Não, mas fala à vontade. Então. Olha, de falar em eco... Olha, O Afonso Rodrigues. Amândio Nunes. Pronto, vamos lá. Então, devido ao enorme sucesso que tivemos com a hashtag Rabanadas com Queijo, já agora, se não experimentaram, experimentem. Não vão querer outra coisa. A melhor sobremesa de sempre. Rabanadas com queijo. acompanhar com café sem açúcar. Sim, esse café que estás a ver é sem açúcar. Sem Pronto, açúcar. e com o enorme sucesso desta hashtag Rabanadas com Queijo, fizemos este merchandising em que de um lado temos as nossas trombas e do outro temos a rabanada com queijo. Parece uma francesinha. Não estragues. Nós vamos meter este merchandising à venda na nossa loja. na loja do É uma Instagram. loja- Na loja do Instagram. Não sabemos como é que se faz, mas vamos meter à venda. Eu nem sabia que existiam lojas no Instagram. Não interessa, Existe. vamos criar uma loja no Instagram e vão poder encomendar lá as canecas do incrível Postcast. Vão Mas há lá. outro sabor ao café. Sim. Sim, mas tem outras utilidades. Podem beber leite, podem beber vinho sem álcool, vinho com álcool, cerveja sem álcool, cerveja com álcool. E se chatearem, Leite com álcool também. Leite com álcool. e se chatearem numa discussão, podem entrar com a caneca à parede. Sim. Não, isso não. Isso é violência. Isso é Isto violência. vai valer ouro como os selos das Jornadas Mundiais que foram cancelados. Ok. Daqui a uns anos vai valer ouro. A bolsa, isto vai... Bem, e para lançar isto, o que é que nós pensamos? Vamos lançar um desafio aos nossos ouvintes. A pessoa que enviar a foto mais original a comer rabanadas com queijo vai receber uma caneca gratuitamente. Muito bem. Apoiado. Por isso, mandem aí as vossas fotos
e nós, aqui o júri, vai decidir qual é que é a foto mais E já decidiremos isso num episódio. Vamos pôr as várias... Sim. as Sim, várias- sim. Eu acho que algumas fotos que vão enviar, acho que eles vão ser privadas. Acho que não vai ser para publicar. Isso- Podem ser privadas, mas se não quiserem que sejam divulgadas, nós focamos as partes íntimas. Não serem reveladas para o mundo. Não, desfoca-se a cara. Era o que eu estava a dizer. As partes íntimas podem aparecer. Ah, cara, não. Pois, ok. Quer dizer, o Instagram, se calhar, o YouTube, se calhar corta isso, não devem deixar passar partes íntimas. Olha, e o que é que temos para hoje? Pronto, e o episódio de hoje vai ser sobre atualidade. Então o que é que decidimos fazer? Temos aqui vários papéis Esteja aí. que o João vai filmar. Filma aí com o teu. Eu tenho que fazer tudo. Ou tira foto. Vamos filmar aqui, depois vocês vão ver que temas é que estavam aqui em cima da mesa. E vamos ler. Quem quer ouvir no Então lê. Spotify. Portanto, o primeiro tema é a TAP. O segundo tema é a habitação. Terceiro, incêndios. Quarto, juros. Quinto, inflação. Sexto, eutanásia. Sétimo, Jornadas Mundiais da Juventude. Oitavo, inteligência artificial. Nono, futebol. E porque precisávamos de terminar com algum, escolhemos sex toys. Mas esse aí foi sugerido por ouvintes nossos. Sim, é verdade. Foi na festa de anos da minha filha, em que os adultos estavam num canto a beber vinho branco, e um deles disse assim: olá, o teu podcast, por acaso foi assim, mas o teu podcast, vocês vão ter lá, ou seja, um tema, que é o que fazer, como é que destino dar? Não, quem é que vai? Não, se tu morreres, que destino é que davas ao teu... Vê lá. O teu portfólio de sex toys. Não, é. Quem é que se vai ver livre Exato. dos teus sex toys quando tu morreres? Tua E pronto, mãe, está bem. o teu pai. Nós somos muito arrojados, não temos medo de temas nenhums, portanto nós vamos pôr ali, mas a rezar para que não saia. A ideia era nós colocarmos estes papéis sobre a atualidade, se bem que estes sex toys não é bem sobre a atualidade, mas é um tema que É sempre atual. é sempre atual. É sempre atual. Então vamos colocar todos os papelinhos aqui depois e vamos tirar- cada um de nós vai tirar e vamos falar de 3 temas durante este episódio. Atualidade. Atualidade. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Começamos por onde? Começas tu, Amanda. O Amanda tinha escondido um dos tickets para não sair. Não podes olhar, está para os olhos. Ele está... Começas tu. Para isso, anda lá. Ele está com medo, ele não sabe o que é de fazer aos sex toys. Olha, há um sítio onde os podes meter. Há uns que não cabem. Olha, e depois há uma ronda de respostas a cada um para ser... Tá Sim, bem. 10 minutos cada episódio, cada tema. Digo já qual é. Vai lá. Primeiro Começamos é logo a falar. futebol. Aí é fogo. Futebol. Clube do Porto. Ora bem, Quem começa? começas tu. Tu Tu és o futebolista? Porto. Sou portista. Eu sou do Porto e sou do Porto. Sim. És do Porto, és portuense e és do Porto. Sou do Porto portuense e sou do Porto portista. Mas não és muito fanático. Pá, e eu fui educado para ser fanático. Foste educado para ser fanático. Educado para ser fanático. Mas tu és fanático em qualquer sítio, porque tu já na Polónia fizeste parte... Está a fazer turismo. Era, ok. Está a fazer De uma claque, quem quiser ver isso, pode ver no episódio das viagens, não é? Exatamente. Por acaso, meu, Pedro Leite já foi um hooligan há polaco. muitas histórias. Depois disso comecei-me a recordar. Há muitas coisas muito interessantes. Vou falar sobre isso, sobre futebol, ok? Claro, então, sobre violência no futebol. Violência, sim. Violência no futebol. Por exemplo. Algo que lá eles faziam e que achei bastante interessante, que é, Achei interessante. eles acreditavam na violência no futebol. Ok? Acreditavam mesmo. Tipo, é importante para um homem, para se sentir homem, andar a fazer cagada. No entanto, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Ou seja, eles eram incapazes de se meter com uma família ou até com um adepto de futebol da idade deles que não quisesse entrar numa cena violenta. Só entravam em cenas combinadas. Claro. Ok? E isso é extremamente interessante. Ou seja, nunca quando estava ali os papéis, nunca pensei nisso, mas tipo, é muito importante quando nós somos liberais, é, ok, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero, desde que não colido com os outros. E acho que é algo que hoje em dia... Mas viste o que é que se passou na quinta-feira, por exemplo? Já, a filosofia já era diferente. Houve o jogo Alkmaar West Ham Vi. para a Liga Conference League, como é que chama aquilo? Conference League. Conference League, em que os adeptos do Alkmaar foram Eu vi. agredir
familiares dos jogadores do West Ham. Exatamente, isso é uma estupidez. Eu lembro-me de. Há uma cena que na Polónia também existe, que é umas corridas de motas. Também são equipas e vão dois da equipa, 2 de cada vez. E o que é que acontece? O que termina em primeiro lugar tem 3 pontos, o que termina em segundo tem 2 pontos, em terceiro 1 ponto e em quarto 0. Pá, eles andam numa pista de cinza, tipo a rapar, já sei lá. Drifting? Pá, deve ser, drifting não é de carros. Pá, tem assim uns pregos, os pneus têm uns pregos, os pneus têm pregos e eles tipo nas curvas derrapam bué e aquilo é como se fosse em estados de futebol. Pá, na Polónia é que se vive bem. É no estado de futebol, o pessoal vibra No estado de aquilo. futebol? No estado de futebol. O pessoal vibra com aquilo, estás a ver? Tem claques também. E eu fui com colegas do futebol, fomos lá e tipo, estava lá uma claque adversária, eles assim, eu assim, então mas vocês não vão lá, não há porrada e não sei o quê. Eles assim, tu és mesmo estúpido, meu, isto é motas, não é futebol. Só no futebol é cá. Exato, tu és mesmo estúpido, isto é motas, não é futebol. E então eu curti essa cena de pessoas que fazem atividades que nós podemos considerar censuráveis, mas que conseguem respeitar o outro, que é algo que eu não vejo muito a acontecer. E havia uma ética aí entre eles, era só entre eles, não, o resto do pessoal, ninguém não se sentia com mais ninguém. Isso é muito interessante. É interessante existir esse respeito e esses limites, mas também ao contrário, ou seja, a simpatia também acho que é importante. Eu vou-te dar um exemplo. Quando estava a estar na faculdade, o Porto... Nesta. O Porto tinha ganho a Taça UEFA. E nesse ano, com André Vilas Boas, e nesse ano, não sei se foi da tua parte ou veio alguém que precisava, não de malta, que precisava de malta para ir para o meio do estádio abanar as bandeiras. Ah, sim. Pronto. E eu consegui. Para quem não sabe, a mascote. E pá, não revela. A mascote de um certo clube. E foi a mascote com mais sucesso. Vamos fazer um disclaimer disso. Sabes que eu não acreditei. Eu nunca acreditei nisso e continuo sem acreditar porque não vi. Existem vídeos. Ah, é? Ok. Tens que mostrar, mas tens que me mandar. No YouTube. Vamos por isso. Põe aqui no rodapé. Ok. Então é o seguinte. Nós aqui na faculdade, a determinada altura, ainda no estado das Antas, havia alguém que precisava de pessoal para colocar aquele insuflável à boca do túnel, que era um dragão. Era a boca de um dragão. E aquilo requeria que, logo depois os jogadores entrassem, precisavam de tirar o insuflável rapidamente. Então, levavam malta da faculdade e ali, durante uns minutos, eles tinham que estar ali a tirar aquilo à pressa e depois podiam ver o jogo na bancada. Paralelamente, havia um trabalho adicional que era... aliás, esse trabalho de colocar o insuflável à boca do túnel não era pago. O pagamento era tu poderes ver o jogo lá. Exato. E justo. Justo? Sim. Era um grande jogo. Havia um trabalho adicional que Ver uma grande equipa. Havia um trabalho adicional que era a mascote, o Penta, que era preciso meter-se dentro um insuflável e com umas bombas, umas baterias, aquilo enchia o insuflável de ar. Pronto. E esse trabalho era pago. Já não me lembro quanto é que era, mas esse era o trabalho daqueles todos que era pago. Portanto, tu fazias de boneca insuflável. Sim, e então paguei uns trocos. Era doloroso? O jogo... Deixa acabar. O jogo não me interessava para nada, então posso fazer isso. E aquilo, as baterias duravam pouco tempo, eram para uns 15 minutos, mas basicamente eu ia para a frente da claque, no relvado, fazer as coreografias que a claque estava a fazer. Nunca ninguém soube que o gajo estava a ter a benfiquista. É benfiquista. Corres risco de vida neste momento. Sim. Eu ouvi dizer, eu acho que era ou alguém que disse, tipo assim, olha, aquele gajo ali é benfiquista. Não pode ser, aquilo não pode ser. Eu fazia aquilo com entusiasmo. Sim, mas era isso que gostava de dizer, ou seja, quando existe liberdade... Não, na verdade eu estava preso. Eu sei, mas respeito no desporto, eu acho que estas histórias até se tornam engraçadas e emotivas, porque... Mesmo histórias de limite, pode haver respeito. Sim, estas distâncias são engraçadas. Na altura não contava porque tinha medo de levar no cortiço. Pois. Tinha esse receio. Vamos pôr aqui no rodapé. Vamos pôr no rodapé aqui a morada. A morada do Lamani. Qualquer super dragão. Dou formação de mascotes. De mascotes. Super dragão coreografia. Que viva na área de Gondomar para fazer uma visita. Exatamente. Super dragões. Mas nunca te respeitaste nem nada até. Não, mas eles nunca souberam que era um benfiquista que fazia o pente.
Depois, quando aquilo acabou quando o estádio acabou, quando foram para o novo, acabou, mas claro. Depois não tinha espaço. Na altura, tu foste, se calhar, para um... Eu fiquei na bancada e tinha o trabalho de ir para o relevado e abanar as bandeiras. E vi a Taça UEFA de perto com o plantel do Porto a dar a volta ao estádio com a taça. Muito interessante. Não, é assim, não te digo que não é bonito, é bonito. Mas, na altura o Amandio quase que virava. Não. Quase que virava. O Pimbas diz que eu sou benfiquista para dar graxa a uma balhota. Anda lá. São teorias. Próximo tema. Tira tu. Próximo tema. Já falaste de futebol? Já, é isto. Já está Vocês feito. os dois interligaram lá. Próximo tema. Sim. Vamos lá. Tirou. Sem ver. Amandio, a boneca insuflável. Olha, inteligência artificial. Inteligência artificial, quem começa? Ok? Começa. Olha, a inteligência artificial, eu tenho-me apercebido, não tenho utilizado muito, mas tenho lido notícias e acho que em determinadas áreas vai ser muito benéfico. Hoje nós vamos ter também a seguir uma gravação do episódio com um convidado, que ainda não vamos revelar, tem que ver no próximo episódio. Não. No episódio anterior. Ou anterior, sim. Ok. Vai seguir primeiro. E uma das coisas A máquina do tempo. E uma das coisas mais interessantes é que eu acho que vai ser um excelente acelerador do conhecimento. Isto porquê? Tenho uma opinião contrária, mas continua. Não, mas a minha opinião é que, por exemplo, tu para fundamentares mesmo uma tese ou um doutoramento ou um trabalho, tu necessitas de muito tempo investido na parte do research, na procura de dados. E uma inteligência artificial que esteja determinada a fazer esse trabalho por ti vai acelerar o conhecimento, porque tu podes ir buscar, por exemplo, dados que a partir de ias demorar muito tempo a procurar em papers, nas bibliotecas, etc., e que te pode possibilitar tirar as conclusões antecipadas. Por isso, nesse aspecto, eu acho que é um excelente ponto. Mas também levanta bastantes desafios. E eu tinha-me lembrado de, quando estávamos a ver aqui estes pontos que podíamos discutir, lembrei-me de alguns 4 que teriam a ver com a adaptação da velocidade da aprendizagem de cada um, porque a inteligência artificial não está adaptada ao ensino. E cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem. E vai ser interessante ver como é que a inteligência artificial se articula neste aspecto. Ensino mesmo, há pessoas burras, não é? Depois, sim. Depois outra questão, tinha que vir. Outra questão é o preconceito, porque nós podemos fazer perguntas à inteligência artificial já com um preconceito. Ou seja, isso pode induzir a inteligência artificial a dar respostas que nós queiramos ouvir ou não queiramos ouvir. E, por outro lado, tem que existir um equilíbrio. Eu estou a falar nisto na parte da educação ainda. Não, eu já tinha preparado para outro tema com o professor. Eu preparei nenhum. Não, mas são os desafios. Bom, já que íamos falar. Do tinha a ver com o equilíbrio com o interface humano, porque nós estamos a falar com uma máquina e nós vemos isso nas redes sociais hoje. As pessoas cada vez estão mais abstinadas Já namoradas? à rede social. Já namoradas? Mas pagas $1 por minuto ou por hora, por minuto, acho. E o que é que ela te faz? E ela fala contigo. Fala assim, olha, Claro, esqueceste os mas boxers. ouve-te. Esqueceste os boxers no chão da casa do banho. Não, é uma influencer. Uhum. Que a inteligência artificial analisou vídeos dela e então é um vídeo real, estás tipo numa videochamada e tens as conversas com ela que quiseres sobre o que quiseres. Todo tipo de conversas. Sim, E mas ela comporta-se como se fosse tua namorada e pagas $1 por. Mas essa ela comporta-se como uma namorada que já está contigo há 30 anos. Como tu quiseres. Boa. Não, porque se fosse Pois, lá recente, está. tu não estavas a É falar isso. com ela. Vês, o preconceito entra aí. Não. Que namorada queres? Queres uma namorada que já está há 30 anos ou uma recente? Não podes dar xoxos a essa namorada. Adapta-se, meu. Não. Tens uma imagem. É que estás em videochamada com o teu namorado. Falas. Olha, tu não estás a perceber. Dos Não teus estás a perceber. sonhos, das tuas fantasias. Isso é uma namorada que já estás com ela há 30 anos, é isso. Não, se quiseres ter uma conversa que tens. Se estás com ela há 2 semanas, Há não 2 comportas-te assim. Sim. E os xoxos, onde é que vem? Hã? Os linguadores. Mas há malta, Para já atenção. Não existe hardware para isso. Mas Mas já existe, porque existem umas aplicações nos telemóveis que eles dão xoxos aos telemóveis. Pá, isso Na não Coreia do sei. Sul. Mas de qualquer maneira, já tens namoradas e há pessoal que se desfaz emocionalmente com uma imagem dessas. Isso parece Mas muito. há pessoas, sim, mas Pode-se aplicar a está bem, mas há pessoas que se apaixonam por carros, por objetos, etc. É Aqui, diferente, não faz nada com um carro que não fala contigo. Ou outra coisa é substituires uma namorada real por por uma a inteligência Porque artificial. a imagem é a imagem de uma pessoa real, a voz de uma pessoa real
Namoradas, muito bem. Eu há dias estive a ver uma reportagem dos 60 Minutos do responsável da Google. Eles também têm lá o Bird, que é também inteligência artificial. Sim. E o que ele estava a explicar é o seguinte: aquilo, ele não pensa por ele próprio. Ele vai buscar a informação toda que existe na internet. É uma questão estatística. Faz uma pergunta, ele vai ver todas as respostas que foram dadas àquele tema e vai-te construir uma resposta. Ele não queria nada por ele. E dá em relação aos papers que estavas a falar. Imagina, tens um estudante que diz, faz-me um trabalho sobre isto. Ele vai-te buscar informação que pode não ser inteiramente correta. E tu não tens a capacidade para decifrar que está mal. Exatamente. São alucinações, mas há uma questão muito importante. De quem? Da inteligência artificial. Alucinações. Alucinações, são alucinações. Há outra coisa que o próprio tipo da Google falou, que é algo que chama-se propriedades emergentes. O que são propriedades emergentes? É capacidades que a inteligência artificial tem tendência para mostrar que não foi treinada para isso. O que coloca em causa o nosso entendimento da inteligência artificial, ou seja, é uma coisa que nem quem criou sabe muito bem como é que aquilo funciona. Como é que aquilo vai acabar, sim. E como funciona. E outra coisa que... Soubeste que a inteligência artificial mentiu já. Mas viste a questão? Ou seja, pediram ao site da inteligência artificial para entrar num site onde dizia eu não sou um robô e pedi-lhe para identificar onde é que estão os autocarros. Como ela não conseguia identificar, a inteligência artificial foi a um site de designers e pediu para o gajo identificar onde é que estavam os coisas. E ele respondeu, mas tu não consegues fazer isso? E ela disse, e tu não consegues fazer isso? E ela disse que não conseguia porque era invisual. Percebes a ideia? Sim. E depois conseguiu entrar no site. Mentiu. Okay. O GPT-4 Mentiroso. já cumpre, simplesmente mentirosos, já cumpre funções que implicam capacidades de visualização, tipo de equilibrar objetos. Claro. Uma coisa que para mim é aquilo que mais me preocupa na inteligência artificial, para além de não saber muito bem como é que funciona, ou seja, não sabe muito bem para onde é que isto vai parar. Eu lembro-me daqui a uns 5, 6, 7 anos estar com o meu primo, não o que foi convidado, o meu primo, nós íamos a conversar, ele trabalha... O Caleiras? Não, esse não é o meu primo. E ele trabalha no Deutsche Bank e o CEO na altura foi lá e começou a falar como é que ia ser o mundo com a inteligência artificial. E ele disse, meus amigos, dediquem-se a estudar informática porque os vossos empregos vão acabar todos. Sim, muito calmamente. E nessa altura, quando se falava em inteligência artificial, dizia-se que os empregos que iam sobreviver eram de programação, para tratar da inteligência artificial, sim, os empregos que exigiam contacto pessoal e os empregos que exigiam criatividade. Passado 5, 6 anos, o que é que nós vemos? Nós vemos que a inteligência artificial tem criatividade, consegue produzir quadros e fotografias, consegue ganhar prémios. Em termos de interação pessoal, consegue fazer de namorada, por isso é que eu falei daquele caso, e consegue também fazer psicólogo e psicóloga, e além disso consegue programar, e as tecnológicas que há um ano andavam-se a degladiar para atrair talento, neste momento estão a despedir. Okay? Sim. O que mostra que esta questão de inteligência artificial, o que trouxe muito é uma incerteza total do como é que vai ser o mundo daqui a um ano. É a mesma coisa, é mesmo game changer. Daqui a um ano eu não faço a menor ideia como é que as coisas estarão. Eu também lembrar do livro que o Mário Rebelo sugeriu no outro episódio, no episódio 7. 2030. Que basicamente... O que podemos fazer? Podemos falar com a FNAC ou com a Bertrand e sacar uma promo code para pormos aqui, o pessoal tem um desconto e nós ganhávamos e falamos com a FNAC. Aqui no rodapé. Sim, é que já vendemos para aí não sei quantos livros. E o livro é basicamente o cenário do estado da economia, da sociedade em 2030, e um dos pontos vai ser essa questão da inteligência artificial e dos robôs. Eu lembro também, desculpa, há 5, 6 anos também cheguei a ler sobre isso e dizia-se se a maior parte dos empregos vão à área, havia já economistas a prever como é que nós podemos equilibrar as coisas. Uma delas era a inteligência artificial pagar TSU. Okay. Quem aplica inteligência artificial tem que pagar TSU pela... E vais ter a inteligência artificial subterrânea, que é utilizas e não declaras. Mas aí os materiais.
sou eu que sou a sacar o papel? Não, é o Amândio que tira. Baralha, vai-lhe calhar a ele. Ele não quer falar. Eu também não quero. Já não é. Não tenho experiência nesse caso. Juros. Eu não quero falar disto. Eu curti a falar juros. Queres que eu comece? Começa aí. Juros. Eu escrevi juros para aqui para alguma Eu coisa. juro que... Juro, boa. Não, e por acaso juros, eu recentemente, há um mês ou 2 ou 3, A tendência é subir, continuar a subir, ligeiramente. li não é? um artigo muito interessante sobre a questão da subida de juros. Mas é uma história muito engraçada ou um assunto interessante? Não, intelectualmente interessante. Uhum. Intelectualmente interessante. Histórias engraçadas são naquele setor. Muito engraçado. Então, dos juros, o que é que acontece? A inflação pode ser entendida como um desajustamento entre a procura e a oferta. Ou procura excessiva, ou às vezes há uma crise de oferta e não se consegue... Foi o que aconteceu com a guerra na Há um choque de Ucrânia. oferta, a oferta cai, não é? Foi o que aconteceu na Ucrânia. E a forma tradicional que temos para Combater? resolver isso, no curto prazo, é baixar a procura, sendo que uma das formas é aumento da taxa de juro, que tem vários efeitos cá complicados, podemos falar noutros episódios. O mais óbvio será o crédito à habitação. A multiplicação da moeda, mas o mais óbvio é o rendimento disponível das famílias. Ou Sim. seja, se eu tenho que pagar mais pelos meus créditos, tenho menos rendimento disponível para consumir o consumo. É um inibidor ao consumo. O que é que isso traz? Traz uma grande transferência de riqueza da maioria da população que deve dinheiro para uma minoria da população que empresta dinheiro. Ou seja, é um instrumento de distribuição de riqueza que não está associado ao mérito. Então é altamente injusto. Então agora vais chegar ao ponto em que foram anunciados recentemente os lucros dos bancos. Sim, e não só. São brutais. Quem empresta é uma transferência de riqueza que não está associada ao mérito. E isso é uma injustiça tremenda. E eu não sabia, mas já há centenas de anos, já havia economistas que diziam que isso era imoral e era injusto e propunham medidas alternativas que eu acho que deviam ser faladas e deviam ser estudadas, talvez implementadas. Uma delas era fazer uma cativação de rendimento obrigatória. Imagina, tens de ter uma cativação de rendimento e esse rendimento é remunerado, ou seja, do salário que eu tenho, é-me descontada uma parte, portanto tenho menos rendimento disponível, baixa a procura, a inflação fica controlada, e esse dinheiro não passa para a economia real. Há uma sustentação. Mas daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, o dinheiro é-me devolvido e eu estive a capitalizar. E isso é algo mais justo, que é o meu dinheiro, eu não posso utilizar o meu dinheiro e utilizo mais tarde em causa de um bem maior, que é controlar a inflação, que é totalmente oposto de vão-me roubar o dinheiro e vão-me dar a alguém que não está associado ao mérito, porque na economia deve haver mérito nestas transferências de riqueza. Isto é um bocado... E a questão é uma questão ética aí, porque as pessoas também não iam compreender porque a maior parte, e nós estamos a falar num país em que não existe muita literacia financeira, e vocês podem... Tem que fazer o nosso curso. Tem que fazer o nosso curso. Episódio. E o terceiro, o segundo. E uma das questões é que, como as pessoas não percebem... Ele não sabe que deve misturar vodka no café. Sim. Que está a ficar tudo. Como existe essa iliteracia, o que acontece é que as pessoas não entendem os mecanismos da macroeconomia. Ou seja, é complicado, tu estás a dizer a uma pessoa que ganha, por exemplo, 1000 euros ou menos, que 200 vão ter que ficar cativos para os preços não aumentarem, porque as pessoas querem fazer a sua opção de onde gastam o seu dinheiro. Apesar de, e tendo em conta isto, o mais fácil para os governos é efetivamente, e depois os bancos centrais, mexer nas taxas de juros. Mas não te parece uma grande... Essa parece uma boa ideia, é uma excelente ideia. Ou seja, existem bons já há séculos que dizem, olha, isto é imoral e é injusto. Sim. E há soluções mais justas para o mesmo problema. Exatamente. Devia ser falado. Sim. Mas e ninguém fala da mão invisível do Adam Smith. Na mão invisível do Adam Smith, que anda por aí, olha. Aqui anda muito. Também propôs isso. Também propôs meios alternativos, controlar a inflação, que não passavam. Mas em 1750 já ok. Não tenho certeza, mas eu acho que ele fazendo futurismo, o que é que achas que já agora, o Adam Smith era vegetariano, então propunha o vegetarianismo. Ok, boa. Vamos falar outro era o teu ídolo? E o Samuelson? Não, por acaso não. O Samuelson gostava da xixa boa. Não sei. Olha, qual é a tua tendência? Qual é a tua previsão para os juros? A previsão para os juros? Opa, é assim, fazendo futurismo. Acho que não vão subir durante muito mais tempo, porque já se fala que a inflação está a ser controlada. E sim, está a desacelerar, não é? A condução da macroeconomia é um pouco como conduzir um barco. Ou seja... Se for o Titanic...
Às vezes é quando nós estamos a virar para um lado ou virar para o outro, a acelerar ou a travar, ok? Há um lag, há uma diferença temporal até se notarem os efeitos, certo? O meu plano vai se concretizar. Bom dia. Sr. professor, Amândia. não, chegou a hora. O meu plano concretizou-se. Sente-se aqui. Qual era o teu plano? Hã? Qual era o teu plano? Sente-se aqui, Sr. professor. Não, mas deixa eu ficar Enquanto estamos a gravar aqui o Deixa eu ficar no meio. No meio. Sr. professor, vamos trocar as canecas. Eu vi sem rede. Não sei se isto é assim. Não, eu tinha um plano, um master plan, que não estava a ser aprovado, mas Deus escreve direito por linhas tortas, exatamente. Porque o episódio era para começar, íamos começar a gravar às 10h30 e nós chegamos mais cedo e íamos gravar um anteriormente. Eu tinha um plano, era mesmo espetacular, era o seu professor. Chegava a meio e sentava-se a meio do episódio. E aqui o nosso colega, o João Tiago, não, isso não se faz, não, era fixe, não, isso não se faz. Pronto, acabou por ser feito. É? Mas já estão a gravar? Já estamos neste O momento. episódio anterior, nós depois vamos fazer uma pausa para o café e vamos começar o nosso episódio. Mas se quiser participar, nós estamos a falar nas taxas de juro, Estamos mesmo a terminar mesmo a terminar, Sim. e Podes perguntaram... recuar um bocadinho na parte do que tu sugerias, de como, Não, eu não sugeria, Não. eu li, foi sugestões que eu acho interessantes, que é, com anos já, eu li que utilizar a taxa de juro para controlar a inflação, por forma a retirar rendimento disponível às famílias, para diminuir o consumo, que era uma medida imoral, porque causava uma transferência de riqueza de uma maioria que devia dinheiro a uma minoria que empresta dinheiro, e que essa transferência de riqueza era feita não com base no mérito, mas com base numa política a nível macro, e que mais moral seria, por exemplo, havia várias alternativas, uma delas era fazer uma cativação de rendimento durante X anos, portanto diminuía o rendimento disponível e mais tarde a pessoa tinha acesso ao seu rendimento, não lhe era retirado o rendimento, tinha acesso à sua riqueza, tinha sido capitalizada. O que é que o Sr. professor acha? Bem, assim, a taxa de juros... Temos que nos aproximar. A taxa de juros, não há dúvida, que controla, que é uma medida de política monetária para controlar a taxa de inflação. Pronto, pela razão que referiste, efetivamente, se aumentarmos a taxa de juros, se o Banco Central aumentar a taxa de juros nominal, isso significa que retira dinheiro às famílias e às empresas, ou seja, torna o custo do dinheiro mais caro e com isso portanto, diminui o consumo, diminui também o investimento também. E, por outro lado, incentiva a poupança. Né? Incentiva a poupança que também pode ser boa no longo prazo. Não é? Porque a poupança depois também é dinheiro que fica disponível Mais tarde. para investimento. Pronto, portanto, não há dúvida que é uma medida de política rápida, porque resolve o problema, mexe com preços, neste caso o preço do dinheiro, e é uma medida para resolver o problema da inflação relativamente rápida. A questão da cativação também é uma medida. Em que o dinheiro não era retirado, era retirado da economia no presente, mas será que retirado a do bolso população das pessoas. percebia? A questão é essa. Pois, a população se calhar não percebia muito bem, é verdade, desde logo, portanto, em termos de implementação não seria... temos liberdades, eu não tenho liberdade para decidir o que fazer com o meu dinheiro. Pronto, é esta a questão. Mas realmente seria mais justo, não é? É um problema complexo, mas que existem soluções mais criativas que não têm sido discutidas. Mas a questão aqui também é a inflação existe porquê? A inflação existe porque também, no fundo, em última instância, a inflação é um problema de excesso de moeda. Pois. E esse excesso de moeda existe porquê? Existe porque durante muitos anos se permitiu que os governos, incluindo o português, ou também contribuindo o português, embora Portugal seja um país pequeno, chegassem ao final do ano, não têm dinheiro, vão ao Banco Central, deixam lá um papel, devo-te tanto, e trazem euros, não é? Pois. E, portanto, o dinheiro foi-se acumulando, até que... Tem que se retirar algum dinheiro da economia. Até que o problema explode. Neste caso, explodiu com a Covid, com o problema das cadeias de valor, não é? Sim. Desligar as cadeias de valor e com a guerra.
Mas era um problema. Houve um choque de oferta. Mas O choque de oferta antecipou. Exatamente. Antecipou, se calhar, o choque de oferta antecipou. Sim, por isso isto era certo e sabido que Uma questão de tempo. Era uma questão de Sim. tempo. Então foi por incapacidade até dos nossos governantes de... Não, foi pelo problema dos nossos governantes, claro, de todos. Pois. E como é que nós íamos sobreviver na altura do Covid se não imprimíssemos moeda? E na crise Mas financeira? a questão da impressão de moeda não vem do Covid. E como é que Portugal, é um país que já recebeu tantos fundos, que continua a receber tantos fundos, ainda assim tem uma dívida colossal e as pessoas não conseguem sair dessa porta. Porque não produz, vai para atividades... É um caso de estudo. Não, vão para atividades improdutivas. Porque às vezes uma pessoa diz assim, fazer pior era quase impossível. E é verdade. Não, eu acho que o dinheiro vai para atividades não produtivas. Eu por exemplo, no sítio onde eu moro, Sim. tem lá uma praça que ninguém lá para. E anunciaram com poupa em circunstância que iam gastar 600 mil euros a recuperar aquilo, com o dinheiro do PRR. 600 mil euros, tipo, se calhar era melhor gastar 600 mil euros em algo que depois fosse gerar rendimento e não algo... Riqueza. Então vou dar um exemplo, sou de Miranda, de Douro, não é? E, em particular sou de uma vila. Essa vila é a vila do concelho que é mais dinâmica em termos de atividade. Ok. Mas eu aposto que a vila vizinha não concorda com isso. Não, concordo. Concorda? É a vila de baixo e a vila de cima. Essa também só é a única. Mas só para dizer o quê? Só para dizer, eu fui presidente de uma cooperativa desde 2016 até assumir agora aqui a direção, porque era incompatível os dois cargos. Pronto. E então, mas tirando isso, o que é que se verificou na minha vila? Verificou-se, quando eu era miúdo, havia 3 turmas por ciclo de estudo, desde a primeira por classe, desde a primeira classe ao 9º ano, okay? Desde a primeira classe ao 9º ano havia 3 turmas sempre. Ok. Não, na primária havia 2, no ciclo... Juntava mais primárias. Dos outras primárias, exatamente. Das aldeias à volta. Portanto, era 2, 3, sempre. Eram os alviões. Não, era fixe, aquilo era pronto. E hoje em dia? Mas, então, não tínhamos pavilhão. Não tínhamos pavilhão para fazer desporto. Educação física. Sim. Hoje vão lá. É um grande pavilhão, não tem alunos. Tem dois pavilhões. E a escola, cada ano, este ano vai fechar. O ciclo, estão a ver? Pois. E, quando não é em preciso. contrapartida, a cooperativa foi feita na altura e nunca mais foi feito lá um pingo de investimento. Pois. São escolhas. Exatamente. Não estamos a afetar bem os recursos. Que alimenta 2.000 pessoas. Que essas coisas, tudo E que vai ter pessoas e que vai dar emprego. Cria nova vinha, cria novo... Vai ter empregos, eles podem ter filhos que depois vão encher as escolas, que vão encher os pavilhões. Começam pelos pavilhões. E fazem isso nos pavilhões. E naquilo recusam-se a fazer isto. Eu, na altura, em 2000 nas últimas eleições autárquicas, porque o outro, o Presidente da Câmara, não prometeu aquilo que tinha cumprido, tinha mais ou menos implícito comigo. A propósito de investimento na cooperativa, de ajudar a cooperativa, decidi meter-me nas eleições. Fiquei Presidente da Assembleia Municipal. Quem está lá agora, ok, ajuda, está já no mesmo ritmo, já está no mesmo ritmo. Portanto, não adianta. Não entendem. E já agora uma coisa, acha que é, porque o tema das más decisões é algo que antigamente me revoltava muito, mas como eu não quero viver revoltado, agora interessa-me intelectualmente. Acha que é propositado ou acha que é incompetência? Acha que é falta de visão? Acho que os ciclos são de 4 anos e, portanto, em 4 anos tem que se fazer aquilo que... Tem que se fazer alguma coisa. Aquilo que se vê. E que tem visibilidade. Tem visibilidade. Portanto, se tu andares, se tu alcatroares, se tu fizeres uma rua, se tu é visível. fizeres mais uma rotunda, se fizeres mais isto, mais aquilo, isso é visível. Na cooperativa metes lá muito dinheiro e aquilo... É daqui a 10 anos. Daqui a 5 anos. Como não se vê... Ok. Pronto, Olha, então... só para terminar, já ouvi falar do conceito de máquina do tempo? Viajar no tempo? Nós agora vamos viajar no tempo, vamos passar do 8º episódio, não é? Sim. Para o 7º. Está bem? Vamos encerrar este. Então, neste falamos sobre a atualidade, falamos aqui sobre 3 temas. Aqui o professor Óscar Afonso chegou no final, se calhar o tema que lhe dizia mais até, nós falámos aqui um bocadinho de inteligência artificial, falámos depois de futebol e acabamos de falar nos juros. Já agora, sendo
De onde é portista. Sou português. Eu estava com medo que fosse benfiquista. Hoje estamos em pé de igualdade. Hoje, Meu pai é benfiquista. Eu tinha que tomar banho e limpar na toalhas que diziam lá, tinha lá um emblema do Benfica. eu não me importava de limpar com papel higiênico. O do Benfica. Mas tem 3 filhos e são os 3 portistas. Boa. Acho que agora podemos terminar. Ok, A minha alma está mais lavada. Deixa-me só encerrar. Então, começamos por falar sobre o nosso merchandising. Já agora, professor, alguma vez experimentou rabanadas com queijo? Não. Não? Mas vai ter que experimentar. Tem que fazer. No Natal, pelo menos. Mas isto onde é que se pode pedir? Vai ser Isto era o pote Isso é o pote das escolhas dos temas. E então, nós vamos ter uma loja no Instagram, não vai ser possível adquirir o nosso merchandising, as nossas canecas. E temos um desafio que é basicamente a pessoa que nos mandar a foto mais original a comer uma rabada com queijo também recebe uma caneca. Pronto, e acho que encerramos assim. Encerramos, sim. No próximo episódio vamos falar de este... Com o professor. Não. Já com o anterior. é o de eficiência energética. Será eficiência energética. Sobre eficiência energética. Eficiência energética. Como poupar na conta da luz. Exatamente. Na luz? Sim. E do gás. E nas outras. Não. Muito obrigado. Água E energética. obrigado por terem ouvido e até uma próxima. Sim. Até o próximo episódio. Tá. Está fechado. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás.